Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal da Academia do Agro, nossos ouvintes, nossos seguidores. Mais uma vez estamos aqui, como semanalmente estamos, toda terça-feira, trazendo aí um destaque, trazendo aí um convidado, trazendo um especialista para diversos temas que a gente tem abordado ao longo dessa jornada de podcast. E hoje não seria diferente. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante instigante, bastante essencial, hoje no dia a dia do agronegócio brasileiro, e que vamos falar um pouco dos famosos inoculantes, dos risóbios, dos astropirilo e aí vai. E todos sabem que o uso de micro-organismos em prol da agricultura continua muito em ascensão. E como já tivemos a Revolução Verde algumas décadas atrás, hoje, sem dúvida nenhuma, nós já vivemos a Revolução Biológica. Mega tendência daqui para o futuro, sem dúvida nenhuma. Então, nós vamos falar hoje de um aspecto dentro dessa revolução biológica que tem causado grandes progressos e transformações para o agronegócio, não só brasileiro, mas também também em outras localidades do mundo, que é a fixação biológica do nitrogênio, famoso FBN, e que é a principal fonte de nitrogênio da agricultura brasileira e que contribui para diminuir a importação de fertilizantes, hoje responsáveis pelo atendimento não menos do que 76% da nossa demanda doméstica e com projeções de atingir mais de 83%, talvez 85% até 2025. A FBN tem melhorado as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, resultando em maior produtividade, menor impacto ambiental e maior economia para o produtor. Com a aceitação crescente entre os agricultores brasileiros desde 2009, o inoculante com Azospirilo brasiliense vem ganhando destaque nas culturas de grãos. E o uso de micro-organismos promotores do crescimento de plantas, capazes de substituir parcial ou totalmente os fertilizantes químicos, representa uma estratégia-chave para o Brasil, que importa a maior parte dos fertilizantes usados na agricultura. Este inoculante em particular, lançado no mercado brasileiro em 2009 pela Embrapa e com uma difusão e distribuição muito forte da ANPI, que nós vamos comentar já com vocês, que é a Associação Nacional de Importadores e de Inoculantes, por isso ANPI. Isso se torna ainda mais essencial para o agronegócio com essa importante recomendação, pois tem reduzido o caro fertilizante nitrogenado que tem trazido o menor custo de produção para o nosso produtor, para o agricultor. O bioinsumo também colabora com a redução de emissões de gases de efeito estufa e com as estratégias de agricultura de baixo carbono. Esta validação, mais uma vez, é fruto da estreita cooperação entre a pesquisa pública e as empresas privadas. O primeiro inoculante comercializado no país, como já citei, foi produzido com estirpes selecionadas pela Embrapa, lá nos idos de 2009. Mas a tecnologia de produção em larga escala foi totalmente desenvolvida pelas aquelas empresas associadas à Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, a ANPI. Atualmente, as associadas produzem o inoculante do Astropirilo com as estirpes selecionadas e com a qualidade exigida pelos agricultores. O Parque Industrial de Produção de Inoculante do Brasil é um dos mais modernos do mundo, podendo atender em quantidade e qualidade a demanda por inoculantes dos mais diversos tipos. Falei bastante? Falei demais? Não, é agora que nós vamos entrar no assunto. E eu quero, para isso, conversar com o nosso convidado, que hoje é um expert no assunto. Ele é o nosso colega, engenheiro agrônomo Solon Cordeiro de Araújo, formado pela Escola de Agronomia Eliseu Maciel, lá da Universidade Federal de Pelotas, que iniciou a sua carreira como pesquisador do IBPT em Curitiba, instalando uma fábrica piloto de inoculantes e selecionando bactérias fixadoras do nitrogênio no Paraná. Passou para a iniciativa privada, tendo instalado 6 fábricas de inoculantes no Brasil,
sempre exercendo funções nas áreas de divulgação do uso de inoculantes e no desenvolvimento de novos produtos. O Solon é atualmente sócio-diretor da SCA Consultoria e diretor executivo da Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, a ANPI. É também autor de 2 livros sobre o histórico da fixação biológica do nitrogênio no Brasil. Estamos bem acompanhados, hein, moçada? Então, Solon, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado, Valdir, pela oportunidade de estar aqui na Academia do Agro para poder conversar sobre esse assunto com o qual eu trabalho há 56 anos apenas. Opa! Eu vou me ajoelhar aqui, eu sou meu doutor aí, 56 anos de estrada, doutor. Que bacana, hein? 56 anos. Que bacana. Comecei no terceiro ano de agronomia a trabalhar com esse assunto. E a aposentadoria não chega nunca, eu vou continuar. E é verdade, porque uma coisa que a gente sabe que é certo e infalível, os boletos sempre batem a nossa porta, então não tem jeito, né? Ô Solon, vamos começar assim como a gente sempre começa, tá? Onde começou tudo, hein? Conta um pouco sobre você e sua história, por favor. Começou que eu fiz agronomia, sempre tive uma tendência para agronomia, apesar de não ser oriundo do agro. Eu morava numa cidade de Pelotas, era uma cidade de porte médio, era a segunda cidade do Rio Grande do Sul naquela época, né? Mas meu pai tinha um quintal muito grande, plantava muita frutífera e horta, e eu acompanhava muito aquilo ali. E sempre gostei desse assunto. Aí entrei para agronomia, e fiz o meu curso, e no terceiro ano um professor pediu que a gente fizesse um trabalho, cada um escolhia o seu tema, e eu não sei por que lá escolhi inoculantes, inoculação de leguminosas. Eu fiz o trabalho e gostei do assunto, e era um assunto muito pouco tratado naquela época na escola. Portanto, eu peguei assim uma coisa nova, vamos falar, né? Peguei e gostei muito do assunto, comecei a desenvolver mais, um professor me convidou para ficar como monitor da cadeira trabalhando nisso, peguei uma bolsa do CNPq e depois de formado trabalhei um ano na própria escola, onde eu me formei como professor, mas em seguida eu fui para o Paraná, contratado lá pelo Instituto de Biologia e Pesquisa Tecnológica para montar uma fábrica piloto de inoculante, porque a soja estava bombando no Paraná, ela estava migrando do Rio Grande do Sul no seu caminho para o Brasil, para o norte do Brasil, né? E o Paraná tinha solos excelentes naquela época, tem até hoje, né? E a soja se adaptou muito bem no Paraná e estava bombando, então precisava de inoculante. Nós tínhamos só uma fábrica no Brasil que não atendia a todos. Então eu montei essa fábrica piloto, seleção de estirpes, e comecei a minha carreira por aí. Depois fui para a iniciativa privada, trabalhei em todo o circuito do inoculante, trabalhei em chão de fábrica produzindo, trabalhei de pastinha na mão vendendo inoculante de porta em porta, percorri esse Brasil inteiro. Você conhece todo o Brasil? Conheço todo o Brasil que planta soja. Litoral do Nordeste não conheço quase nada. Então foi um trabalho assim durante todos esses anos. Depois entrei para consultoria e principalmente na parte de pesquisa e desenvolvimento, que sempre foi uma coisa que me fascinou muito, e trazer novidades, trazer alguma coisa nova, né? E o inoculante de azospirilo foi desenvolvido numa fábrica onde eu prestava consultoria na época, junto com um grupo ali dentro. Desenvolvemos o primeiro inoculante de azospirilo no Brasil, com as estirpes da Embrapa, naturalmente, mas a tecnologia toda desenvolvida na própria empresa. Então essa é a minha trajetória. Hoje eu estou muito ligado à associação, eu fui o primeiro presidente, um dos fundadores e o primeiro presidente da associação, em 1990, isso aí, julho de 90, e continuo ligado à associação até hoje, né? Agora encaro como diretor executivo. Mas, Solon, o pessoal às vezes vê só a pinga que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva, né? Então, a gente brinca muito aqui no agro, né? Tem que amassar muito barro, né? Tem que bater muita estaca, tem que andar muito aí para você ter a sabedoria. O conhecimento já até hoje tem mais do que, não suficiente, mas à disposição, disponível, né? Mas a utilização, a aplicação, os resultados e consequências de tudo isso, é só o tempo vai dizendo, é só
a aplicação prática, né, vai nos dizendo. E aí eu te pergunto, assim, entrando no nosso tema dos inoculantes, o que hoje o nosso produtor rural, obstante termos já uma adesão bastante elevada, apesar que poderia ser 100%, ainda não é, né? Nós temos na faixa dos 80%. O que o produtor rural precisa saber sobre inoculantes? Bom, ele geralmente, a grande maioria dos agricultores sabe que o nitrogênio é essencial para a sua cultura, né? Então, o famoso NPK, nitrogênio, fósforo, potássio e tal. Então, o nitrogênio ele sabe que é fundamental. Agora, muitas vezes ele não sabe que esse nitrogênio, a fonte mais econômica, mais natural, mais efetiva de nitrogênio para as leguminosas é a fixação biológica de nitrogênio. Porque nós temos toneladas, megatoneladas de nitrogênio no ar. A todo momento, eu jogo o nitrogênio para dentro e jogo para fora em seguida da mesma forma que ele entrou, porque eu não tenho, nós, gente e animais, não temos como digerir esse nitrogênio. Mas existem grupos de bactérias que têm essa capacidade de transformar o nitrogênio do ar em formas que o nitrogênio do ar ele não está disponível, a planta não tem como absorver esse nitrogênio nessa forma, mas essas bactérias transformam em amônia, uma forma aproveitável pelas plantas. Então, o nitrogênio que supriu as pastagens e as florestas durante séculos e séculos, é proveniente da fixação do nitrogênio. Ele é um fenômeno, a fixação de nitrogênio para a vida é um fenômeno tão importante quanto a fotossíntese. Ele tem o mesmo grau de importância, porque nós não teríamos vida na Terra sem o nitrogênio, e o nitrogênio, não existem rochas nitrogenadas nos nossos solos. O nitrogênio é muito solúvel, então não existem rochas. E todo o nitrogênio é proveniente da atmosfera por essa transformação por bactérias. Esse é um fenômeno natural. Mas o homem, com a sua capacidade intelectual de desenvolver tecnologias, ele pega esses fenômenos e os transforma numa tecnologia, os coloca em forma de tecnologia a serem utilizados por nós. Na realidade, a gente não cria nada, a gente transforma, né? O nitrogênio está aí no ar, então o que nós fizemos? Nós, que eu digo, todo mundo que trabalha nesse ramo, né? Foram selecionadas as cepas de bactérias mais eficientes. Assim como a gente seleciona a galinha poedeira, vaca leiteira e plantas, né, mais produtivas, a gente seleciona bactérias mais produtivas. Capta nos solos aquelas mais eficientes. E essas mais eficientes é que vêm a constituir a base dos inoculantes. Aí elas são reproduzidas em indústrias, né? Se reproduz essa bactéria, se veicula em veículos que mantenham a bactéria viva durante mais tempo, que sejam fáceis de aplicar na lavoura. Então nós melhoramos o que já existe no solo sem interferir, quer dizer, sem criar alguma coisa diferente. É uma bactéria do solo, nós pegamos as melhores e levamos para todos os lugares. Simplificadamente é isso que se faz com os inoculantes. Então isso é que nós temos que transmitir para o agricultor, que ele tem uma riqueza enorme no ar, que é o nitrogênio, que é de graça, e com o inoculante ele vai captar esse nitrogênio e vai fornecer para a planta. É simplesmente dessa forma. Nós estávamos muito presos em leguminosas. Durante mais de 50 anos trabalhamos em leguminosas. Mas aí na década de 70 começou na que hoje é Embrapa, na época ainda era Ministério da Agricultura, uma pesquisadora, Joana Dobereiner, começou a ver que havia fixação de nitrogênio em gramíneas e começou a isolar bactérias fixadoras de nitrogênio em gramíneas. No início a gente teve uma expectativa maravilhosa. Bom, vamos poder eliminar o nitrogênio mineral em tudo que é cultura. Não foi bem assim. Coisa vai passo a passo, né? E daí se viu que elas fixavam. O processo de seleção em si não era o suficiente, precisava algo mais,
Né, como você mesmo falou, aí em 2009 surgiu o primeiro inoculante no Brasil, já fixando uma determinada quantidade de nitrogênio. Os produtos foram aperfeiçoados, foram crescendo em termos de qualidade, o agricultor foi percebendo isto e o uso foi aumentando. E aí se chegou ao ponto que agora a Embrapa Soja lançou a tecnologia de reduzir, não é eliminar, mas reduzir o nitrogênio mineral na cultura do milho, uma redução de 25%. Só 25% é uma quantidade brutal. Se nós pensarmos aí em 16, 18 milhões de hectares de milho no Brasil, você reduzir 25% de nitrogênio é muita coisa. E é o primeiro degrau. Daí para frente, as bactérias serão selecionadas, serão trabalhadas, até que eu acredito que vai chegar uma hora que nós vamos praticamente zerar ou chegar ao nível perto de zero de nitrogênio mineral no milho também, como temos hoje na soja. Doutor, essa sua explanação é muito interessante, né, em alguns pontos. Veja só, nós estamos falando, não, mas ainda é pouco, 25% na cultura do milho, na redução do uso de nitrogenado. Mas falo isso ao longo também de algumas décadas que eu trabalhei na área de sementes, principalmente com milho. Trabalhei na Pioneer Sementes muitos anos. E uma das grandes dificuldades que nós tínhamos era a questão daquela dose de milho no plantio para dar sustentabilidade para a planta de nitrogênio. Tanto é que se fazia em função até da grande solubilidade e volatilidade do nitrogênio, era parcelado, se colocava um pouquinho agora, um pouquinho daqui 15 dias, daqui 20 dias, né? Daí já uma solução prática, né? Que se vem com a possibilidade de você ter bactérias fixadoras de nitrogênio ajudando a planta do milho, a rizosfera do milho, para compor, né? Para repor essa necessidade de N. Espetacular, né? Ganhos muito, muito expressivos virão, com certeza. Sem dúvida nenhuma, né? E tem um aspecto importante também, que eu não mencionei aqui, mas que é tão importante quanto a fixação do nitrogênio em si no milho, que é o aumento do sistema radicular do milho e de outras plantas também, né? Promovido pela bactéria. Porque essa bactéria, o Bradyrhizobia, aliás, o Azospirillum, ele produz hormônios vegetais que vão fazer com que a raiz aumente mais e, consequentemente, vai explorar melhor o solo. Explorando melhor o solo, o que vai acontecer? Ela vai ampliar o seu leque de absorção de água e, consequentemente, nutrientes. Então, ela vai absorver melhor o fósforo, o potássio, o próprio nitrogênio que existe no solo e traz, então, uma vantagem enorme. Então, são duas vantagens que funcionam concomitantemente, né? Que é a fixação de nitrogênio e o maior enraizamento devido à produção de hormônios. Isso é uma produção de hormônios, produção de raízes, absorção de nutrientes, tudo isso faz a planta crescer mais rápido. Ele é um promotor de crescimento. O Azospirillum é também um promotor de crescimento. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Minha curiosidade, Solon, em questão de outras culturas, o que já tem, quais culturas estão mais consolidadas na utilização de inoculantes, como leguminosas mesmo, e como agora chegando talvez com as gramíneas, falando em grão, né, principalmente em grão. Cana-de-açúcar tem algo, feijoeiros eu sei que já tem, né, já tem também uma capacidade muito grande para isso. Tem outros horizontes surgindo? Tem. Nós temos, claro, o carro-chefe é a soja, né? Mas nós temos hoje para os feijões, como você mencionou, vários tipos de feijão, não só o feijão de grão, mas também o calpi, por exemplo, e várias outras que se beneficiam. Várias gramíneas, aliás, várias leguminosas de pastagens,
Por exemplo, trevos, cornichão, alfafa. O Uruguai e a Argentina utilizam largamente nas culturas de trevo e de alfafa, utilizam a inoculação correntemente, né? Então tem todas essas aí. Nas gramíneas, bom, o Azospirillum hoje já se tem dados que ele é compatível ou pode funcionar em mais de 100 espécies vegetais. Olha só. Então a gente tem que pesquisar mais isso aí. Mas está em andamento. Hoje ele está consolidado para milho, trigo, arroz e algumas pastagens, todas essas pastagens principais que se usam no Brasil. A braquiária, pânico, todas elas utilizam já o Azospirillum como fonte de nitrogênio e promotor de crescimento. Então, está sendo bastante usado, mas tem um horizonte enorme, já tem dados em café, em alface, em morango, um campo enorme pela frente. Além da chamada co-inoculação, que é o que pegou muito, está pegando muito no Brasil. O que é a co-inoculação? É uma inoculação da soja ou do feijão com um inoculante específico para essa planta, o Bradyrhizobia no caso da soja, Rhizobia no caso do feijão, adicionado do inoculante de Azospirillum. O Azospirillum exerce um efeito sinérgico sobre o Bradyrhizobia. Tem dados assim, aumentos de 8%, 16% na produtividade da soja quando se faz a co-inoculação. Essa é uma outra vitória da pesquisa brasileira que desenvolveu isso aí, criou e trouxe bastante dados hoje muito bem consolidados da utilização desses dois inoculantes em conjunto. Então, como eu disse, nós subimos o primeiro degrau. Mas nós temos, e eu fico particularmente contente porque eu passei pela época em que os bioinsumos, os biológicos, era perfumaria na agricultura. O bom é o químico. Alta tecnologia é usar produto químico. Produto biológico é coisa para agricultura de segunda linha, agricultura pobre e tudo mais. Água de batata? Água de batata, você caiu. Falava muito isso, Falava muito isso aí. Então, eu passei por essa fase, né? E agora eu estou tendo a sorte de estar na fase em que os biológicos são a novidade. São modernos, são up-to-date, né? É verdade. Solon, como é que a gente pode, então, eu queria ver até o papel da Associação, né, Nacional de Produtores de Inoculantes e Importadores, como ampliar a adoção hoje da fixação da FBN através dos inoculantes no Brasil. Ações em parceria público-privadas, promovendo benefícios socioeconômicos e ambientais, melhorando o acesso, por exemplo, dos agricultores familiares a essa tecnologia, estão acontecendo? Estão acontecendo. Existe desde muitos anos, e esse é um dos fatores talvez de sucesso da FBN no Brasil. O Brasil é campeão no uso de FBN, campeão mundial. Não tem para ninguém, vamos dizer, né? A Argentina usa muito, o Uruguai e tal, mas o Brasil está na frente de todo mundo no uso de FBN. Um dos sucessos é a integração da área industrial, da área regulatória do Ministério da Agricultura e da área de pesquisa. Então, essa integração é que vem trazendo tudo isso. E nós, por exemplo, da AMP, há anos atrás, há coisa de uns 30, 40 anos atrás, financiamos uma rodada de palestras feitas por pesquisadores da Embrapa, financiamos isso aí em todo o Brasil, foi do Rio Grande do Sul até Mato Grosso, norte de Mato Grosso na época, fazendo uma série de palestras divulgando o uso do inoculante. Isso aí deu um salto. Eu lembro, por exemplo, uma cooperativa do Paraná que usava 35% dos agricultores usavam inoculante, hoje mais de 90%, próximo a 100%, usam inoculante. Então, essa integração na pesquisa e na divulgação, e aí eu respondo a tua pergunta,
O chave para nós é ter o quê? Resultados de pesquisa consistentes, que digam, esse produto aumenta a produtividade. E mostrar isso para o agricultor, ele vai utilizar, ele vai ver o resultado e aí fica fora. Então é divulgação o principal. No caso da agricultura familiar, dependendo da região do Brasil e do produto, da cultura, existe existe um gap aí, um vácuo que nós ainda não resolvemos. É a distribuição. Porque o inoculante é um produto perecível. Então as fábricas fazem sob encomenda. Ora, tem agricultor plantador de feijão e plantador de milho que tem 300 metros quadrados. 1 hectare já é grandinho, né? São pequenas áreas. Como é que ele vai comprar e encomendar para uma fábrica do sul do Brasil 2 doses de... Ou como é que a fábrica vai colocar aí 1.000 doses, 5.000 doses num revendedor para depois receber quase tudo de volta depois do prazo de validade? Isso aí nós temos discutido muito junto com a Embrapa, junto com a Emater, junto com o pessoal formulador de política pública em agricultura, mas temos que achar uma forma de resolver isso aí, sem dúvida. Mas ainda não achamos, mas estamos procurando para poder atingir todo esse universo de pequenos agricultores. Podcast Academia do Agro. Doutor, você falou que a gente chama de tempo de prateleira, né? Validade, a viabilidade, né, material. Nós estamos trabalhando com seres bióticos, né, vivos. Em algumas situações tem que ter condições adequadas para isso. Como é que está a questão de regulatório em relação ao uso de inoculantes? Existe uma comissão para isso? O mapa fiscaliza? Existem normas claras para isso? Estamos evoluindo? Não estamos? Existe. Nós temos uma legislação muito boa em termos de inoculantes. Até estou um pouco preocupado com essa nova regulamentação que vem aí para bioinsumos, se não vai destruir muito da coisa que nós todos estamos fazendo há 50 anos. Mas isso aí é outra discussão. O fato é o seguinte, é que nós temos uma boa legislação, a legislação vem se adequando à modernidade, vem acompanhando a evolução dos inoculantes, métodos de controle, e ela faz uma fiscalização basicamente nas fábricas. E as secretarias da agricultura dos estados fazem a fiscalização nas revendas. Nas lavouras não existe uma fiscalização sistemática. Ela é feita mediante solicitação. Se um agricultor tem desconfiança ou quer uma garantia total do seu produto, ela pode pedir ao Ministério da Agricultura ou à Secretaria da Agricultura que tome a amostra na sua fazenda para fazer a análise. Mas as análises fiscais, mesmo aquelas que levam as empresas à multa se não estiverem adequadas, é feita nas fábricas pelo Ministério da Agricultura e em alguns estados pelas Secretarias da Agricultura. O Paraná, por exemplo, faz muitas coletas de material em revendas, outros estados não tanto, mas o Ministério da Agricultura faz praticamente em todas as empresas do Brasil. Coleta o produto, analisa, se estiver fora de garantia, da garantia dada pela empresa, né? E a empresa pode levar uma multa e multas gradativas quanto maiores forem ou quanto mais frequentes forem as falhas de garantia. Né? Essa resposta que você me trouxe me fez puxar uma outra questão. Não necessariamente só na questão dos inoculantes, como bioinsumos de forma geral. A produção on-farm, aquelas feitas na própria propriedade de bioinsumos, tem sido prática crescente, principalmente em propriedades de médio e grande porte? É uma alternativa segura? Bom, eu acho que começou errado. A colocação do on-farm no Brasil começou errado. Começou a Bangu, começou no Vai da Valsa. É só colocar uma caixa d'água, esterilizar com água sanitária, como se isso fosse possível, colocar água, colocar uma bombinha de aquário ali dentro, jogar o inoculante, jogar um sal qualquer e está pronto. Besteira. Não se produz nada. Olha, gente, eu trabalhei em fábrica de primeira linha.
Tudo, pessoal fardado, tudo arrumadinho, e de vez em quando dá uma contaminação. Tem que jogar fora, às vezes, um tanque de 5.000 litros, porque contaminou. Olhou no microscópio com todo cuidado, ali tem 2, 3 células que não são de bradyrhizobio, joga fora. Pô, o cara faz isso sem controle absolutamente nenhum. Agora, o on-farm pode ser uma alternativa, porque eu digo, a gente pode montar uma fábrica de inoculantes no interior de uma floresta do Amapá ou na avenida, na Rua Augusta, dentro de São Paulo. A fábrica monta onde puder, onde a lei permitir, você monta uma fábrica. Pode ser uma fábrica de 50 milhões de doses ou pode ser uma fábrica de 5.000 doses, pequenininha, porque existem fermentadores de excelente qualidade, de 20 litros até 20.000 litros ou mais. Então, você pode montar uma fábrica pequena em qualquer local, mas uma fábrica que tenha reatores de aço inoxidável, que possam ser esterilizados por vapor, que tenha injeção de ar estéril, que estejam num ambiente estéril, que sejam manuseados por pessoal qualificado, que tenham controle de qualidade por microscopia e contagem em placa. Quer dizer, tudo o que se faz hoje numa fábrica de primeira linha pode ser feito em porte pequeno numa fazenda também. Não há objeção, eu acho salutar até se alguma empresa... Eu não acho econômico para a empresa fazer isso. Mas aí é problema de cada um usar o seu dinheiro como quer, né? Não sou eu que vou regular o dinheiro dos outros, mal posso regular o meu. Então... Professor, isso daí, há um tempo atrás, e até hoje ainda perdura, né? A própria legislação permite um pouco disso, a questão de você fazer a semente própria, né? E não vamos chamar ilegal, porque hoje é possível, você pode fazer, você tem um percentual que a legislação permite, mas até que eu também não concordo, mas existe, é possível. E que se renega todas as condições e critérios mínimos, né, de se obter um produto seguro, uma semente segura no caso. Na questão dos bioinsumos, eu vejo muito que tem esse viés, né, do caseiro, que acha que o caseiro vai sair mais barato, que o caseiro vai resolver a questão, mas também tem um pouco daquilo que a gente chama de artesanal, sabe? Aquela que nem hoje faz, o pessoal, todo mundo hoje faz cerveja artesanal, aprenderam, lá tem lá um destilador, tem lá um fermentador, faz as suas brincadeiras. Só que uma propriedade rural, uma fazenda, uma exploração econômica desse tipo, não se pode utilizar coisas artesanais desse tipo, né? Partir para uma iniciativa dessa que, inclusive, como você bem disse, né, não é econômica e com certeza é muito mais cara. Até trabalho em vão, né, porque não vai ter o resultado almejado. Vamos falar um pouco da SCA, consultoria, e também um pouco da AMP. Eu estava falando ANPII, né? Mais fácil falar AMP, agora ficou muito mais simples. Como é que nós estamos, doutor? Como é que estamos na foto? Conte-nos um pouco sobre essas organizações, a sua, né? E a qual o senhor também representa, que é a Associação Nacional. E sua visão, missão, valores, como é que nós estamos? Bom, em primeiro lugar, com a SCA, né? Essa eu abri depois que eu deixei de trabalhar, resolvi não trabalhar mais com produção diretamente em fábricas. Eu abri uma consultoria e de lá para cá venho atendendo. Durante o ano atendi uma empresa no interior de São Paulo, depois atendi uma outra também no interior, mas em Campinas, né? E depois eu abri a minha consultoria para várias outras e comecei a atender diversas empresas. Hoje, então, eu atendia tanto na parte de preparação de pessoal para venda, treinar a equipe de venda em como vender inoculante, porque o inoculante tem uma argumentação própria, ele tem algumas nuances ali que a gente tem que usar uma linguagem mais diferenciada um pouco. E o pessoal normalmente vem do adubo químico ou do defensivo químico e não tinha muita noção, então a gente preparei muitas equipes de várias empresas. E na parte de produção também, mas na parte de produção eu agora estou deixando praticamente de prestar consultoria porque estou profundamente envolvido com a AMP, agora como diretor executivo, né?
Então eu estou passando para uma colega minha que é expert nesse assunto de produção de inoculante, produziu inoculante durante 20 anos numa grande fábrica, então ela está pegando essas minhas consultorias. Mas eu continuo ligado, de qualquer forma, ao setor, bastante ligado, né? E no caso da AMP, é um trabalho que eu acho muito bom, porque eu sempre fui muito fã de trabalho em grupo. Eu acho que o individualismo não é uma das melhores coisas do mundo. Eu acho que tudo que a gente faz é em parceria com alguém ou com alguém, né? com mais gente. Eu acho extremamente gratificante ter um trabalho em grupo, em equipe. Então eu brigo às vezes um pouco com a minha equipe. Não é a minha equipe, é a equipe da qual eu participo. Mas o pessoal tem essa coisa da posse. Então a AMP tem essa característica, ela junta empresas pequenas, empresas grandes, multinacionais, e conseguimos juntar todos em torno dos objetivos comuns. Nós temos o quê? Como objetivo? Tornar o inoculante um produto essencial para o agricultor, que o agricultor tenha consciência da essencialidade do produto, que possa até dizer, esse ano eu não vou usar por um problema qualquer, eu sei que é muito bom, eu tenho consciência, mas esse ano não vou usar porque não quero. Pronto. Até admito. Agora, o que não se admite é que ele não conheça a vantagem do inoculante. Então, um dos propósitos da empresa, da associação, é a divulgação. E também o de estimular as empresas associadas fazer a conexão dessas empresas com a área de pesquisa, inclusive com trabalhos em conjunto. Isso é uma coisa que nós conseguimos fazer, da qual nos orgulhamos muito, que é de fazer com que as empresas desenvolvam. Nós desenvolvemos um produto em conjunto. Quer dizer, juntamos todos os departamentos de pesquisa e desenvolvimento das empresas, fizemos um projeto comum e fomos até a fase fomos na fase pré-competitiva, juntos. Quando chegou na fase competitiva, aí é cada um por si na venda. Claro, não é aí um trabalho conjunto de venda, precificação, não. É o desenvolvimento do produto. Então, eu acho que a associação tem essas vantagens. Somos chamados hoje pelo Ministério da Agricultura, pela Embrapa, para representar o setor, e isso aí nos dá às empresas uma condição muito boa. Existe troca de informações entre as empresas naquela parte que não é competitiva, e estamos numa fase muito, muito boa hoje de expansão da associação. Nós ficamos muito tempo assim um pouco tímidos, vamos dizer, né? Mas agora nós estamos numa fase bastante agressiva no bom sentido, né? De crescimento. Eu, por exemplo, fui contratado em tempo integral, temos uma outra pessoa também contratada em tempo integral, temos um pós-graduando trabalhando como assessor técnico. Então a empresa está pronta para crescer, estamos admitindo novos associados que estão nos procurando para se associarem, e tudo isso, estamos com trabalhos de estatística, levantamento de produção por estado, por região, por tipo de inoculante, por tipo de aplicação. Contratamos uma empresa nesse sentido que está começando um trabalho que daqui a um ano, vamos dizer, vai estar com resultados maravilhosos para o setor, né? Curiosidade, Saulo, quantos associados hoje tem a AMP? A AMP hoje está com 8 associados, que representam uns 70% do mercado brasileiro, né? E estamos em vias de associar mais outras tantas. Estão com pedidos de associação em julgamento, mas amanhã mesmo eu tenho uma reunião com eu e outro pessoal da associação, com uma grande empresa também que está buscando se associar, né? Bacana, que bacana. Bem, um crescimento. Saulo, bom. Qual que é a maior vantagem? Bom, antes dessa pergunta tem uma outra melhor, né? De tudo isso que nós falamos até agora, eu sei que a gente não entrou em detalhes maiores, né? Porque é uma riqueza de informações, de caminhos, de produtos, seria até exaustivo, né, para os nossos ouvintes, mas
dentro do que nós falamos, algo que você gostaria de ainda manter algum destaque? Será que nós deixamos de comentar alguma coisa que você considera importante? Olha, eu diria o seguinte, que nós temos que manter as nossas antenas ligadas, muito amplas neste aspecto de aproveitamento da microbiologia do solo para a produtividade. Eu me ressenti até uns anos atrás que a análise de solos, análise física, areia, silt, argila, NPK, micronutrientes, etc. Bom, mas só isso, e a parte biológica? Não se tinha nada. Hoje nós temos análises, vários tipos de análise de solo, nós temos startups desenvolvendo tecnologias novas, edição gênica, uma série enorme de novidades aí, e a mescla de micro-organismos, porque até hoje nós vimos praticamente trabalhando com micro-organismos isolados, mas na natureza não é assim que funciona. Então hoje já está se procurando mescla de micro-organismos e micro-organismos mais adequados a determinados biomas e a determinadas culturas. É um mundo, eu, quando faço palestra para o pessoal de universidade, o pessoal recém-formado, eu digo, gente, vocês estão numa fase de ouro da agricultura, viu? Porque isso aí não se vê o fim do horizonte disso aí, é infinito o que nós temos para fazer. Quer dizer, tem 100 anos mais de pesquisa com novidades surgindo todo dia. Então é uma riqueza fantástica, porque se a gente pensar na microbioma do solo, não tem limite. Não tem limite em número, em função e principalmente em interação. Interação do micro-organismo com a planta conversando com o micro-organismo, os dois se entendendo ou os dois brigando. É fantástico. Nós temos que lembrar essa moçada, né? E para os mais velhos também, né? Que essa turma aí tem muito mais história para contar e muito mais vivência do que nós, né? Porque alguns milhares de milhões de anos eles já estavam aí se adaptando e sobrevivendo, né? Então eles têm muito a nos ensinar e a contribuir com a gente. Sem dúvida. Professor, qual é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa? Aprendam isso, que existem tecnologias em desenvolvimento, trazendo benefícios para a agricultura, e a área biológica é uma das mais importantes. Os inoculantes são produtos essenciais para a cultura, são de custo-benefício extremamente favorável para o agricultor. Não existe produto na agricultura que tenha melhor custo-benefício do que os inoculantes. Só você, quanto que você paga pelo inoculante e quanto ele te traz de aumento em dinheiro. Aplica isso que você vai colocar, vai pagar pelo inoculante, aplica no banco e vai ver se você vai obter aquele rendimento lá na frente. Nunca. Verdade. Então, esse ponto é que eu gostaria que ficasse bem claro na cabeça do agricultor. É um produto de alto benefício para o agricultor em si e para o meio ambiente. Não podemos esquecer, não falei nisso, mas você mencionou a redução de carbono. É verdade. 1 quilo de adubo nitrogenado, ele emite 10 quilos de equivalente CO2, gases de efeito estufa. 1 quilo, desde a produção até o uso lá na ponta. Então, se você economizar isso aí, multiplicar por milhões de hectares, você vai ver o que se ganha com isso para o ambiente. Dr. Solon Cordeiro de Araújo foi o nosso convidado de hoje, com um papo muito bacana, muito legal, esclarecedor, abrindo aí horizontes e a mente de muita gente em relação a tal microbiota, em relação às questões que estão aí à disposição, né? Esse admirável mundo novo, né? Plagiando aí nosso amigo Aldous Huxley, então eu queria agradecer a sua participação, avisar a todos os nossos ouvintes que
alguma dúvida, alguma orientação, ou mesmo aí uma palestra, uma consultoria das empresas interessadas, por favor, é só nos mandar aí uma mensagem. Nós estamos no Instagram aí, no @Academia do Agro, também temos nosso site e os dados de contato também do nosso colega Solon estarão também na descrição do nosso podcast, que poderão fazer diretamente com ele, tá? Doutor, muito obrigado novamente. A casa é uma arena aberta, sempre à sua disposição. Aí nos eventos que a AMP tiver, ou mesmo você passando aqui pela nossa região do Centro-Oeste, eu estou baseado aqui em Goiânia, né? Então, não esqueça de ligar para nós, vamos tomar um café junto, vamos trocar umas mensagens junto aí, que todo mundo ganha, como você disse, né? Sozinhos nós não somos nada, agora em equipe nós fazemos muita coisa boa. Obrigado, viu? Eu que agradeço, prazer muito grande estar conversando aqui com você e com todos os seus ouvintes, e estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado também. Nutriceller Soluções Nutricionais, a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país, composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha, gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. Nutriceller, soluções nutricionais inteligentes e eficientes, sempre atenta às necessidades dos agricultores. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!